Aula 3 de Hidráulica 2, traçando as curvas características da bomba e propondo problemas. Nós havíamos visto, na aula anterior, a representação tanto da curva do HB em função da vazão, azul, como do rendimento em função da vazão. O HB em metro, a vazão em metro cúbico por hora e o rendimento em porcentagem. A obtenção destas duas curvas pode ser vista no meu canal no YouTube, neste endereço aqui. Seria interessante vocês olharem como as duas curvas foram obtidas. Tudo começou para a obtenção destas curvas com uma tabela para uma bomba de 3.500 RPM, onde nós tínhamos a vazão em metro cúbico por hora, o HB em metro, e o rendimento em porcentagem. Mas como a tabela foi obtida? Ela foi obtida através da experiência do freio dinamométrico, que eu recomendo que vocês olhem de novo a execução dessa experiência e tenham em mente que ela foi construída através de um projeto de formatura de alunos da engenharia. Um bom exemplo de um TCC. Através dos ensaios, obtivemos a tabela de dados. Nós tivemos o ensaio 1 até 9, obtivemos o ΔH lido no piezômetro, o tempo para essa variação desse ΔH observada no piezômetro. O ΔH foi sempre de 100 milímetros, e aqui estão os tempos. Lemos a pressão manométrica na entrada da bomba através de um manovacômetro em milímetros de mercúrio, estão aqui os valores. Lemos a pressão manométrica na saída da bomba através de um manômetro, só a escala positiva, em kgf por centímetro quadrado. Lemos a força F através do analisador da Kratos, isto para que possamos determinar a potência nominal da bomba, ou seja, a potência mecânica. E lemos também, através do tacômetro, a rotação em RPM para cada ensaio realizado. Agora vamos ver como esta tabela dá origem à tabela de resultados. Antes, vamos ver duas alterações feitas na bancada. Para esta bomba, devido às velocidades médias, tanto na entrada quanto na saída da bomba serem muito grandes, foram alterados os diâmetros nominais. No ensaio original, nós tínhamos na entrada da bomba uma tubulação de 1,5 polegadas. Nós vamos passar essa tubulação de entrada para 2,5 polegadas. Na saída, na instalação antes, nós tínhamos uma tubulação de 1 polegada. Vamos passar para 2 polegadas. Ambas são de aço, continua sendo de espessura 40, e daí nós vamos consultar a norma ANSI B3610. E vamos achar que para a tubulação de diâmetro nominal de 2,5 polegadas temos um diâmetro interno de 62,7 milímetros e uma área de seção livre de 30,9 centímetros quadrados. Já na saída, para o diâmetro nominal de 2 polegadas, nós temos um diâmetro interno de 52,5 milímetros e uma área de seção livre de 21,7 centímetros quadrados. Vamos ver os cálculos referentes ao ensaio 5 e que foram executados no Excel. Nós temos como dados a área do tanque 0,681 metro quadrado, a massa específica d'água a 20 graus Celsius 998,2 kg por metro cúbico, a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e a expressão extraída do livro do Martin Tyre para corrigir o rendimento para 3.500 RPM. Todos esses cálculos podem ser revistos através do vídeo que mostra a execução, ou simula a experiência do freio dinamométrico. Está aqui o endereço para vocês olharem o vídeo no YouTube. A vazão foi obtida de forma direta, volume dividido pelo tempo, sendo que o volume é a área da seção transversal vezes a variação observada no piezômetro. Então eu tinha que a vazão seria o 0,681, a nossa área da seção transversal, ΔH dividido pelo tempo. Tendo a vazão e tendo a área da entrada, nós achamos a velocidade média na entrada. A única alteração seria que esta área vai ser considerada em metro quadrado, daí multiplicarmos por 10 a menos 4. Tendo a velocidade média na entrada, nós também poderemos calcular a velocidade média na saída, já que temos também a área da seção livre na saída, só que novamente em metro quadrado. Temos a vazão, temos a área, determinamos a velocidade média na seção de saída. Ora, aplicamos a equação da energia entre a entrada e a saída da bomba, levando em conta o posicionamento do manovacômetro e do manômetro. Esse posicionamento foi tal para que pudéssemos cortar as cotas, como mostramos lá na simulação da experiência do freio dinamométrico. A partir daí, obtivemos que a carga manométrica da bomba seria a pressão manométrica na saída, menos a pressão manométrica na entrada, dividido pelo peso específico da água, que é obtido pelo produto da massa específica pela aceleração
aceleração da gravidade, mais a velocidade média na saída ao quadrado, menos a velocidade média na entrada ao quadrado, sobre 2g. G, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós temos a vazão, temos o HB e temos o peso específico da água. Podemos calcular tranquilamente a potência hidráulica, ou seja, a potência útil da bomba, já que essa seria o produto do peso específico da água pela vazão, pela carga manométrica. Por outro lado, podemos também determinar a potência mecânica da bomba, ou seja, a potência nominal dela. Lembrando que essa potência mecânica seria o momento vezes a velocidade angular. Momento, uma força vezes um braço. Força que foi lida pelo analisador Crato, só que nós vemos lá em kgf, multiplicamos por 9,8 para considerar a força em Newton. O braço, que era 80 milímetros, passamos para metros, 0,08 metros. E a velocidade angular, 2πn, sendo que essa rotação em RPS. Como a rotação que nós temos está em RPM, dividimos por 60. Agora, nós temos a potência hidráulica, temos a potência mecânica, podemos determinar tranquilamente o rendimento. O rendimento seria a potência hidráulica sobre a potência mecânica. Achamos o rendimento experimental. Agora, temos que corrigir tudo para 3.500 RPM. Por quê? Porque se observarmos a tabela de dados, cada ensaio teve uma rotação diferente. E no gráfico, nós temos que ter todos os pontos na mesma rotação. E como é que nós corrigimos isso? Primeiro, lembramos do coeficiente de vazão, que seria um adimensional típico da bomba, que seria a vazão dividido pela rotação vezes o diâmetro do rotor ao cubo. O diâmetro do rotor é o mesmo. Agora, o coeficiente de vazão para a rotação lida tem que ser igual ao coeficiente de vazão para a rotação de 3.500. Por quê? Porque o adimensional é o número universal. Igualando isso, nós corrigimos a vazão para 3.500, que seria 3.500 sobre rotação lida vezes a vazão experimental. Para a correção da carga manométrica, vamos lembrar do coeficiente manométrico, que seria a aceleração da gravidade vezes a carga manométrica dividido pela rotação ao quadrado, o diâmetro do rotor ao quadrado. Igualamos o coeficiente manométrico para a rotação lida com o coeficiente manométrico para a rotação que desejamos e corrigimos então o HB para 3.500 como sendo 3.500 sobre rotação lida ao quadrado vezes o HB experimental. Dessa maneira, nós vamos obter a vazão para 3.500, o HB para 3.500. Podemos construir o gráfico. Vamos corrigir o rendimento pela fórmula extraída do Massentire. Corrigimos e aí temos a rotação para 3.500 para todos os pontos. E vamos construir o gráfico do rendimento em função da vazão. Agora, vamos propor alguns problemas para que vocês apliquem o que foi mencionado anteriormente. Devem estar fazendo o relatório e agora vamos resolver alguns problemas. O primeiro deles é para verificar se vocês compreenderam o mesmo conceito de cavitação. A bomba hidráulica utilizada na instalação de recalque, cuja tubulação de sucção é esquematizada a seguir, tem o NPSH requerido igual a 2 metros. Verifique se ocorre o fenômeno de cavitação. Então, daqui nós temos o nível de captação. Cuidado que ele está submetido a uma pressão. Essa pressão é a manométrica, menos 294 newton por centímetro quadrado. Eu estou trabalhando com água. Está aqui o gama da água. Essa água, ela é succionada através de uma tubulação de aço de 2 polegadas. Tenho aqui o diâmetro interno e a área da seção livre. Tenho as cotas que vão me dar o comprimento da tubulação antes da bomba. Tenho a somatória dos L's equivalentes, tenho a pressão de vapor e tenho a pressão atmosférica. Além disso, foi dado o coeficiente de perda de carga distribuída para que possamos calcular a perda de carga antes da bomba. Com esses dados, vocês podem calcular o NPSH disponível. Se esse NPSH disponível, menos o requerido, der uma reserva contra a cavitação, vamos afirmar que não cavita. Caso não tenha reserva, mas seja zero, também não está cavitando, mas vai cavitar logo em seguida. Agora, se der negativo, já está cavitando. Outro problema. Conhecidas as características de uma bomba hidráulica de 3.500 RPM, dadas a seguir, obtém as suas representações gráficas especificando as equações da linha de tendência e com os seus R's ao quadrado. Portanto, vocês vão ter que trabalhar com Excel. Então, eu dou a vazão, dou o HB em metro, dou o rendimento, aqui é o ETA, né? Não foi alterado, mas aqui é o ETA, em porcentagem, dou o NPSH em metros, esse aqui é o requerido. Então eu quero que você construa HB em função da vazão, o rendimento em função da vazão e o NPSH em função da vazão para a bomba de 3.500 RPM, especificando a equação da linha de tendência com o R ao quadrado. Em seguida, nós vamos pegar uma bomba perfeitamente semelhante a essa, só que com uma rotação de 2.800 RPM. E eu quero que
para essa nova rotação você obtém as mesmas representações gráficas anteriores, lembrando que o NPSH requerido tem a mesma variação do HB, ou seja, o NPSH para a rotação que eu quero vai ser a mesma expressão que obtivemos para o HB, para a correção da carga manométrica do HB. Qualquer dúvida, entre em contato. Bom trabalho.